pessoal, Becker na área. Estamos aqui então para mais uma aula de Excel. Hoje falaremos sobre as funções de contagem. Entre elas nós vamos poder citar aí o conte.c, conte.num, conte.valores e o contar.vazio. Essas aí são as funções de contagem que nós falaremos aqui nesse vídeo. Aqui eu tenho já o exercício, né, que é o exercício para a gente poder aproveitar e fazer uso dessas funções. Primeiramente, devemos nomear os intervalos. Nesse caso aqui, eu tenho uma dica boa para você nomear intervalos que são grandes, né? Que você tem grandes quantidades aí de informações de registro. A dica é o seguinte: a gente clica no primeiro registro e aí vamos utilizar as teclas de atalho Ctrl, Shift e seta para baixo. Então vamos experimentar aqui. Clicamos no primeiro registro. Eu vou apertar aqui o Ctrl, o Shift e a setinha para baixo. E ele vai até o final da minha lista com registros. Bom, isso funciona se não tiver nenhum tipo de espaço vazio, nenhuma célula vazia entre cada registro desse aí. Então vamos nomear aqui participantes. Não vamos esquecer do Enter, né? Depois que você nomear. Nesse caso aqui do pagamento, se a gente fosse tentar fazer a mesma coisa, ele pararia sempre na próxima célula vazia. Então aqui seria da seguinte forma: começa aqui, dou o primeiro toque, ele vai, parou ali antes da primeira célula vazia, e aqui ele vai fazendo isso até chegar lá no final. Se eu continuar, a partir desse ponto, ele não tendo mais nada para parar ele, ele vai até a última linha. Opa, tem mais linhas aqui, né? Vamos passar por essas aqui. Ó, essa aqui é a última, tá vendo? Ele foi até a linha de número 1.048.576, quando você não tem mais nada ali. Vou usar o Ctrl Shift seta para cima para ele voltar. E aqui ele faz o contrário. Sempre ele para, né, onde tem uma linha vazia. Antes de uma linha vazia, ele para. Então vamos lá, vamos colocar aqui o nome desse intervalo, vai ser pagamento. Opa, fiz no lugar errado, isso é um erro comum, hein? A gente acaba se empolgando, tem que clicar lá em cima na caixa de nome, senão não funciona. Vamos de novo selecionar aqui. Vamos lá, agora sim, pagamento. Beleza, o objetivo então é a gente dar uma olhada agora nessas funções de contagem. E aqui, nesse exercício, que é, eu sempre lembro, uma atividade que favorece ali a didática, né, do uso do Excel. Numa situação de vida real, você tem uma planilha sem essas perguntas, né? Mas aqui você tem para facilitar o uso didático dessa planilha. Aqui embaixo, as sintaxes, que são essas quatro aqui das funções de contagem. E aqui em cima vamos fazer a primeira função. Veja só, qual é o total de participantes? Essa é a pergunta aí. Então, o que nós temos que fazer é tentar contar quantas pessoas estão participando desse tipo de evento aqui, que é um evento onde as pessoas estão pagando 4 tipos de valores, que são entre 50, 100, 150 e 200. São os 4 tipos de valores que estão sendo trabalhados aqui. Aqui estão os participantes, né? Então, nós vamos contar quantas pessoas estão aí. Como não temos números, né, para poder fazer contagem, então não dá para somar. Por isso a gente vai usar essa função aqui, que é o conte.valores. A gente começa aqui colocando o início aqui, e aí a gente procura o que vamos utilizar, que nesse caso é o conte.valores. Eu vou clicar 2 vezes aqui. O que ele vai exigir é somente um intervalo. Então eu vou apertar aqui o F3. O intervalo que tem aí os participantes é esse daqui. E beleza, vou dar um Enter. Eu tenho aqui então 32 pessoas participando. Muito bem.
Como ele faz esse tipo de contagem? Se a gente observar aqui, nós temos a lista com os nomes e digamos que um desses nomes aqui tem algum tipo de problema. Como por exemplo, poderia ser aqui da Sarita. Digamos que tivesse aqui várias letras repetidas, né? Vamos ver se ele vai continuar contando e como ele entende essa lista aqui para ele fazer a contagem. Vou dar um Enter aqui. Note ali que ele continua contando. Então, para ele, se tiver algum erro ali, ou letras a mais ou letras a menos, então ele não vai se importar e vai continuar fazendo a contagem numa boa. Mas vamos imaginar outro tipo de erro. Vamos imaginar um erro em que o digitador acabou colocando aí um monte de letras desconexas, né? Será que ele vai continuar contando? Vamos dar uma olhada aqui. Sim, ele continua contando. Vamos imaginar outro tipo de erro. O sujeito foi lá e colocou um ponto. Será que ele continua contando? Vamos dar um Enter aqui. Olha só, ele continua contando. No lugar desse ponto aí, vamos colocar uma numeração qualquer. Vamos colocar esse número aqui. Será que se colocando números ele vai continuar contando? Vamos dar um Enter. Sim, ele continua fazendo a contagem. E se a gente colocar ali um espaço em branco? O espaço em branco não tem nada, né? Será que ele continua contando? Vamos dar um Enter. E olha ali, ele continua contando. Ou seja, se você colocar então várias células preenchidas com qualquer coisa, ele na verdade vai sempre continuar contando. Agora eu vou deletar isso aqui, o espaço em branco. Vamos lá deletar o espaço em branco. Deixa eu ver se ele vai continuar contando ou não. Olha, ele continua contando ali, ó. Ah, não, agora ele atualizou. Então interessante. Então isso quer dizer que se você tem então intervalos que tem alguma coisa dentro da célula, então ele vai contar. Se você não tem nada mesmo, aí ele deixa de contar e aí está o segredo do conte.valores. Na verdade, não tem a ver com valores, mas tem a ver com o que tem dentro da célula. Se tiver qualquer coisa, que seja um ponto ou que seja um espaço em branco, ele passa a contar. Vamos devolver o nome aqui da Sarita, né? Vamos voltando aqui. E pronto. Voltou a contar e a lista está novamente completada. Vamos então ao próximo. Quantos pagaram? Agora eu quero saber quantas pessoas pagaram nesse evento aí. Então, nesse caso, eu vou fazer uma modificação. Ao invés de usar o conte.valores, eu vou usar o conte.num. Normalmente eu inicio aqui e vou usar aqui o conte.num. Você pode clicar duas vezes que ele já completa. Esse daí também só exige apenas um intervalo. Então, F3 e intervalo será o do pagamento. Vamos dar um Enter aqui. 18 pessoas pagaram. Aqui vamos fazer os mesmos testes para ver se tem o mesmo comportamento do conte.valores. Vamos pegar aqui o da Tatiane. Bom, se de repente a gente colocasse aqui, ali não tem nada, mas vamos colocar uma palavra, pode ser palavra casa, só para a gente ver se ele contaria, se tivesse palavras ou não. Vou dar um Enter. Olha só, esse já tem um comportamento diferente, ele não contou. Eu coloquei ali a palavra casa, ele não contou. Vamos colocar um ponto. Vou dar um Enter. Também não contou. Vamos colocar aqui aquele espaço em branco daquela hora. Vou dar um Enter. Olha, ele continua não contando. E se eu colocar algum valor aqui? Vamos colocar aí um dos 4 valores, que seria, por exemplo, 200. Vamos ver se ele vai contar.
Atenção ali. E aí, vai contar ou não vai contar? Opa, agora sim, 19. Tá um pouco lento aqui, né? Porque o computador está fazendo a gravação e usando o Excel ao mesmo tempo, então às vezes ele demora um pouco para atualizar. Mas quando você for fazer no seu computador, a atualização é imediata. Então olha só, 19 pessoas pagaram porque eu coloquei aqui o 200. Mas se eu colocasse ali, de repente, qualquer valor, que não fosse um dos quatro, vou colocar aqui 40. Será que ele vai contar? Sim, ele continua contando. Bom, vou colocar então um valor diferente desses aí. Vamos colocar aqui o zero. Se eu colocar o zero, será que ele continua contando zero? Né? Não representa ali que você pagou nada, né? Parece que você não pagou nada colocando zero. Bom, vou dar um enter aqui. Olha só. Mesmo colocando zero, ele continua contando. Moral da história, então. Esse tipo de função, ele conta qualquer coisa que tenha dentro da célula que seja número. Então pode ser até mesmo zero. Se o cara então não pagou, então o ideal é você deletar, deixar ele vazio, para que ele deixe de contar, né? E passe a apenas contar as células que têm realmente números, né? Porque se você considerar ali que você tem ali alguma coisa que seja número dentro da célula, então ele passa a contar. Ele continua aqui sem atualizar. Lembrar que no meu Excel aqui eu estou fazendo a gravação, então ele tem um delay, né? Tem um delay, então acaba que não atualizando rapidamente aqui. Mas quando você for fazer aí, ele vai atualizar na hora. Bom, aqui tá lá. Quantos devem? Esse quantos devem aí, a gente vai fazer a contagem das células que estão vazias, ou seja, o pessoal que não pagou ainda. Então podemos colocar aqui igual. Esse aqui ele tem uma pequena diferença. Ele não é no estilo dos conte. Esse aqui tem que colocar contar ponto vazio. Ele é um pouco diferente, tem que colocar esse contar aí. E ele vai pedir o intervalo vai ser também pagamento. Da mesma forma, no caso, esse aqui é bem simples, ele vai contar aqueles espaços que tem alguma coisa. Se você colocar qualquer valor, vamos colocar aqui 50, ele passa então a fazer as atualizações. Quer dizer, aqui ele vai pular para 13, e esse aqui ele vai para 19. Tá meio estranho, né? Porque eu vou ter que estar mexendo aqui, mas é uma questão apenas de atualizar, porque eu estou fazendo a gravação, então ele acaba que não atualiza. Mas é normal que você faça isso, ele já atualize, sem precisar ficar clicando igual eu estou fazendo aqui. Bom, então vou apagar esse 50 aqui. E beleza. Bom, agora aqui embaixo, quantas pessoas pagaram R$ 50? Nesse caso aí, você tem os critérios. E quando você tem critérios, o que acontece? Os critérios servem para que você defina condições, né, para o Excel fazer a contagem. E aí, como você tem esses critérios, você precisa usar então a função conte.c. Então vai funcionar assim, vamos colocar lá o conte. Vamos colocar só o com, né? Aí o resto aparece aqui. Tem o conte.c e os cs. Esses cs aí, numa outra ocasião a gente vai ver melhor como funciona. Vamos então aqui o conte.c. Esse vai exigir aqui que você tenha um intervalo e o critério. Então o intervalo eu vou colocar aqui pagamento. Aí coloco ponto e vírgula. E o meu critério será os 50. Aqui tem um detalhe importante. Quando você for fazer o uso de critérios, e o seu critério for, por exemplo, um texto, uma palavra, alguma coisa assim, esse tipo de critério tem que ser feito entre aspas, porque senão ele não funciona. Agora, se for um valor, se for um número, como você está vendo aí, ou uma célula que você for clicar, aí tudo bem, você pode deixar dessa forma, não precisa das aspas, apenas quando for
palavras. Aqui eu vou dar um Enter. Ele contou aqui 4. Muito bem, embaixo aqui é a mesma situação. Vamos usar aqui de novo o mesmo, que é o const.c. Intervalo também pagamento. Aí você coloca o ponto e vírgula e mudamos o critério para 100. Então aqui ele vai contar agora que temos 7 pessoas que pagaram R$100. Aqui é de 150 também a mesma coisa, muda apenas o critério. Intervalo continua sendo o mesmo. Até porque também não temos outro intervalo que tenha, né, condições para fazer isso aí. Nessa questão de números, né, de valores. E aí também vamos fazer o último aqui, que usa o conte.c, que é essa do 200. E aqui você vê que ele vai continuar contando numa boa. E conforme você for preenchendo lá em cima, ele vai atualizando aqui embaixo, né, essas respostas, esses conteúdos aí. Embaixo tem mais uma aqui, que é o total pago pelos participantes. Aqui é uma soma que eu vou fazer. Como não tem regrinha nenhuma, né, não tem critério, ele só quer saber quanto que foi pago pelos participantes, ele não quer saber se é 50, 100 ou 200, enfim, se são um desses valores, né? Mas ele quer saber apenas qual é o total de tudo. Então aí eu apenas vou somar, pego aqui o pagamento e pronto, está feito. Claro que se eu precisasse, se eu tivesse alguma regra, eu usaria o soma C. Né? Por exemplo, a pessoa chega e fala para você, olha, gostaria de saber quantas pessoas pagaram no seu evento aí R$200. Aí você vai fazer o uso do soma C. Mas como nesse caso aqui nós queremos saber apenas a soma no seu montante, então não é necessário usar o soma C. Usamos apenas o soma. E tá aí, pessoal, é isso daí. Fizemos aqui o uso das funções de contagem e lembrar sempre que você tem que fazer isso utilizando intervalos, né? Intervalos que são nomeados. Você nomeia os intervalos antes para que você possa usar tranquilamente com as funções de contagem. E é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado e até a próxima.